Então, hoje a gente vai continuar a nossa conversa em cima do artigo da Luciana Galvão sobre imunidade e espiritualidade, e vamos continuar a partir desse tópico relacionado entre o sistema nervoso central, esse SNC aí, que eu abreviei, que também está abreviado assim lá no artigo, para o sistema imunológico, esse SI aí. Então, é observado que o cérebro tem contato físico com o sistema imunológico, né? Então, esse contato acontece pelo sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele se divide entre encéfalo e a medula espinhal, e a gente também viu que a divisão passa pelo sistema nervoso periférico, que são esses nervos e gânglios que se conectam aos órgãos do corpo. Então, desde o cérebro até os órgãos do corpo, a gente tem uma conexão. O importante é isso. Então, a gente passa por muita coisa nesse artigo. E aí, quem está chegando agora, a Muri que está chegando agora, não precisa assustar. A gente passa por muita coisa nesse artigo, muito nome na biologia, e não precisa se apegar a esses nomes. Eu faço questão de estar fixando no que é importante para a gente. E nesse ponto agora é essa conexão. Então, o nosso cérebro tem um contato físico, ele tem uma conexão física através do sistema nervoso com o sistema imunológico. Tá? E essa conexão, ela chega, inclusive, aos órgãos do nosso corpo. Então, passa pela medula espinhal, passa por nervos e gânglios e vai chegar no, vai chegar nos nossos órgãos. Então, isso é muito importante para a gente poder. Isso que é importante da gente entender agora, essa conexão, tá? Então, lá na frente vocês vão perceber por quê. Então, células nos órgãos do sistema imunológico, que órgãos do sistema imunológico são esses? A gente viu também, são esses aqui. Então, o sistema imunológico, nosso sistema imunológico, ele tem esses órgãos. Os linfonodos, localizados nesses locais, tá? Nas axilas, aqui na região do pescoço. O apêndice também. A medula óssea, ela contém essas zonas terminais do sistema imunológico, que são esses locais adensados de células imunológicas, tá? As tonsilas e as adenoides, o timo, o baço e as placas de Peyer no intestino. Então, o intestino também é um órgão muito importante para o sistema imunológico, ele produz muitas células, tá? Aí, quando a gente faz essa análise dos sistemas imunológicos, dos órgãos do sistema imunológico, os cientistas observaram que eles têm receptores para neurotransmissores. Então, a conexão é clara, né? Há uma conexão que liga o cérebro aos órgãos do sistema imunológico, que ativa as células do sistema imunológico, e essa conexão a gente vai trabalhar muito hoje. O estresse, a gente comentou na aula passada, e eu falei que a gente trabalharia ele minuciosamente, então a gente vai ter hoje um momento especial para ele, não vou nem me deter aqui. E aí, um resumo importante, que é esse arranjo anatômico funcional que o nosso corpo tem, tal que o sistema nervoso central pode controlar as células do sistema imunológico. E os órgãos, da mesma forma, são capazes de ter essa percepção do que está acontecendo, ou de sentir as consequências
do que o cérebro está transmitindo. A gente vai ter alguns exemplos disso também. Então, vamos ver direitinho a modulação psicológica da imunidade. Tá? A gente chegou a comentar, acho que a gente chegou nesse slide na semana passada, e aí nós paramos aqui. Então, as interações entre o sistema nervoso central e o sistema imunológico sugerem que os eventos psicológicos, eles são capazes de alterar a imunidade, tá? Porque eles alteram a atividade neural. E o que a gente acabou de ver? Que qualquer atividade no cérebro chega no sistema imunológico, por causa da ligação que há entre o cérebro e o sistema imunológico, ok? Então, eu vou repetir, e aí eu vou repetindo e repetindo, porque eu tive que fazer isso enquanto eu estava preparando também para trazer para vocês. E aí, a repetição desse básico, desse princípio, fixando isso, que a gente consegue desenvolver lá na frente e trazendo as consequências para as nossas discussões. Então, vamos lá de novo. Quando os cientistas fazem seus estudos e percebem que o cérebro tem uma conexão, tá, pelo sistema nervoso com o sistema imunológico, eles chegam à seguinte hipótese. Os eventos psicológicos, então, também são capazes de alterar a imunidade, também são capazes de afetar o sistema imunológico. Por quê? Porque eles alteram a atividade neural. Essa é a hipótese. É uma hipótese simples, tá? Mas é uma hipótese. Então, se você tem um evento psicológico em você que altera a sua atividade neural, isso vai descer pelo seu sistema nervoso, vai chegar no seu sistema imunológico, e isso vai alterar o seu sistema imunológico. É basicamente isso daqui que a gente vai começar a conversar. Tá bom? E aí a gente vai ver um pouquinho da cientificidade, da complexidade disso, mas o básico de hoje é isso. Como que nós, psicologicamente, ou como que as nossas afetações psicológicas são capazes de alterar a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico. E aí a gente vai trabalhar o condicionamento clássico da imunidade e o impacto pelo estresse. Esses dois pontos hoje. O condicionamento clássico da imunidade, para quem estudou Pavlov, para quem lembra lá do condicionamento pavloviano, vai ser fácil. Para quem não tem problema. A gente vai passar por ele hoje e entender fácil. A ideia básica é mais ou menos a seguinte. Se você faz um processo de condicionamento da sua imunidade, deixa eu trocar as palavras para facilitar. Se você faz um condicionamento psicológico em você, atrelado a uma afetação imunológica, você consegue condicionar o seu sistema imunológico, ok? Eles perceberam isso de jeitos curiosos, e a gente vai passar por esses exemplos. O termo que eles usam lá no artigo, e aí pode parecer muito confuso e tal, é o termo imunomodulação condicionada, tá? Que aí vai recair na imunossupressão, na imunodepressão condicionada. A gente vai entender um pouquinho disso. Então, o que é isso de imunomodulação condicionada? O que é a imunossupressão condicionada? O que é a imunodepressão condicionada? São processos que a gente realiza
no nosso cérebro, digamos assim, que condiciona a afetação do nosso sistema imunológico, da nossa imunidade. Vamos para os exemplos e aí a gente volta no conceito para vocês pegarem. As pesquisas do Bovsberg foi com o pessoal que fez quimioterapia. Então, ele reparou que as mulheres que faziam quimioterapia para câncer de mama, a quimioterapia, então, o processo de quimioterapia é um processo em que você tem o princípio ativo do remédio, né, da químio, é um ataque a todas as células do organismo para impedir que elas se reproduzam, né? Porque você tem um processo celular ali que está numa reprodução descontrolada. E a quimioterapia, ela vai impedir meio que, sim, todas as células do seu corpo a fazer esse processo. Esse é meio que o problema da quimioterapia, e o avanço que nós temos hoje em inúmeras outras formas de atuar com a quimio, por exemplo, na radioterapia, na iodoterapia, é você focalizar na célula que vai receber o remédio, ou você condicionar o remédio para a célula cancerígena, para você impedir exatamente isso. Então, vamos voltar lá atrás. No século XX, o que a quimioterapia, o que a quimio faz? Ela derruba o seu processo celular como um todo, inclusive na imunidade. Então, o seu sistema imunológico, quando você toma a quimioterapia, ele não reproduz como deveria. Ele dá uma queda, ele dá uma baixa, ele sente um baque. Vou usar esse termo com vocês aqui. Então, você foi lá, tomou a quimio, você sente um baque, ok? Aí, na outra semana, você vai lá tomar de novo, você sente outro baque, ok? Isso é do remédio. O que vai acontecendo? O que o Bovsberg foi percebendo que ia acontecendo com as mulheres? No momento em que elas estavam retornando para o hospital pela 10ª vez, pela 20ª vez, para tomar a quimioterapia, antes de tomar a quimioterapia, a imunidade caía. No momento que adentrava o hospital. Então, no momento em que elas entravam no hospital, que elas sentiam o clima do hospital, vocês estão percebendo o que é o evento psicológico? Então, psicologicamente, o fenômeno estava acontecendo. Nem chegou a colocar a quimioterapia na veia, mas já fez a viagem de casa para o hospital, entrou no hospital, a imunidade já caía para níveis pós-químio. Foi isso que o Bovsberg percebeu. Isso é uma imunossupressão condicionada. Não foi em razão da químio. Foi em razão de um condicionamento psicológico. Aí o que as pessoas, o que hoje, sabendo-se disso, você faz com essas pessoas para você impedir esse condicionamento, né? Você faz um outro tipo de condicionamento, você faz uma redução do condicionamento. Passa-se, na medida do possível, a levar a pessoa a tomar a quimioterapia em outros ambientes. Então, na medida do possível, ela vai tomar a outra dose em casa, a outra dose, isso foi a pesquisa, tá lá no artigo da Galvão, ela toma outra dose no shopping, ela toma outra dose na casa do familiar tal, ela toma outra dose, não sei aonde, para o psicológico dela não fazer
essa associação, para ela não ter uma imunodepressão condicionada. Percebe? Porque isso piora a situação do paciente. Então, isso são exemplos de como um fenômeno psicológico ele afeta o nosso sistema imunológico. E aí eu coloquei o exemplo dos centros espíritas e dos centros religiosos, porque muitas pesquisas vão nesse mesmo sentido. Quando as pessoas adentram centros religiosos, quando elas adentram um centro espírita, por exemplo, o que acontece com o psicológico delas? Muda, muda. Isso é que faz toda a diferença, vocês estão percebendo? Não é o pastor que está ali, isso é a doutrina espírita falando. Não é o médium que está ali, não é a casa espírita tal, não é a igreja tal. É a pessoa que mudou na hora que entrou lá. Mudou o quê? A cabeça. Mudou o fenômeno psicológico dela, porque na hora que ela entrou lá, ela, opa, aqui eu não posso pensar isso. Porque aqui tem espírito, entendeu? Cada um tem o seu. E isso também é apontado pela Galvão. Deixa eu ir para o próximo aqui, para vocês perceberem. Nossa. A Galvão vai apontar isso. Ela vai dizer como cada pessoa recebe a realidade de uma forma, o que vai acontecer no sistema imunológico de cada pessoa é diferente. Isso aí o Fernando chama a atenção nossa toda vez. A cura ela é diferente para cada um. Por quê? Que a cabeça de cada um é diferente. Então, tem gente que vai para o centro espírita e fica lá certinho durante uma hora. Isso muda o sistema imunológico durante aquele período. Tem gente que vai na igreja evangélica e muda a cabeça de um jeito fervoroso. Gente, o sistema imunológico está em ebulição. As células estão em ebulição, linfócito, glóbulo branco. A cura está acontecendo. Quando é a tua fé que te curou, é o que você movimentou dentro de você. É o seu psicológico. Percebe? Porque se o seu psicológico ele vai pro. Eu coloquei aqui o exemplo da caridade, que eu adoro esse exemplo. Se o seu psicológico ele vai fazer a caridade, aí chega lá na caridade, ele tá emburrado, ele tá de mau humor, ele tá, eu tenho que fazer caridade, porque eu tenho que fazer, porque senão não tem salvação, e ai, não sei o quê. Olha seu psicológico. Tá enjoado, tá chateado, ai que saco. O que você está produzindo de hormônio para soltar no seu sistema imunológico? É a conversa do vegetariano, do vegano e do que come carne. Não, eu só como salada, mas aí tá comendo salada e tá assim, nossa, mas que salada horrível. Ai, que alface ruim. Ai, meu Deus do céu. Que, que evento psicológico é esse? Vamos lá, para o estresse e a imunidade. Como ativa o sistema nervoso simpático
e o eixo hipófise pituitária adrenal. Já falei para vocês, não se preocupa com esses termos. Eu trago eles para a gente poder ter um pouquinho do, do científico que a gente precisa para se embasar nas nossas discussões. Então, o sistema nervoso simpático, ele tem um eixo, né, que a hipófise esse eixo de glândulas, tá? Hipófise, pituitária, adrenal são glândulas, e essas glândulas, elas vão produzir hormônios. Então, os cientistas perceberam que é difícil você pensar um aspecto da imunidade que não é afetado por algum estressor, por algum hormônio. Os fatores psicológicos, isso aqui é um ponto interessante, eles não têm contato direto com o sistema imunológico. Não é o fator psicológico que tem contato com o sistema imunológico. O fator psicológico, ele tem contato com o meu cérebro produz hormônio, tem contato com com as minhas glândulas vão produzir hormônio, esses hormônios da corrente sanguínea chegou no meu sistema imunológico. Percebem? Isso é interessante. Por quê? Porque você pode ter uma situação psicológica e ela não é diretamente ligada ao seu sistema imunológico. Então, tem esse meio do caminho importante para você fazer uma mudança. Por isso que eu estou destacando isso. Olha que interessante. Estados de humor como a depressão, isso está no artigo, elevam os níveis de glicocorticoides no sangue, que por sua vez vão suprimir a ação do sistema imunológico, causando inflamações e doenças autoimunes. Então, o pessoal que tem muita inflamação e tem doenças autoimunes, é o pessoal que come muito doce. Olha aqui. Elevação de glicocorticoides. Olha como que o nosso corpo está contando para a gente o que está acontecendo com a gente. E a gente está comunicando com o nosso sistema imunológico, o nosso sistema imunológico está comunicando com o nosso psicológico. Nisso, quando eu estava fazendo isso, a espiritualidade, a mentoria espiritual, foi me trazendo outro exemplo, que foi o exemplo da bebida, do alcoolismo, de como as pessoas têm o costume de ver o alcoólatra como a pessoa vagabundo, que bebe, e dá esse desmerecimento. Ele vive um processo ali de remediar uma dor que ele está sentindo. Tá? E aí, assim como eu tomo um remédio para dor, ele também toma a bebida para dor. Então, lembra que a gente fala de julgamento? Esses julgamentos não levam a lugar nenhum. O que leva a algum lugar, e esse algum lugar é a cura, é um processo diferente do que a gente está vivendo, é o entendimento e o esclarecimento. Então, para mim, e aí por isso que eu estou compartilhando com vocês, foi muito interessante perceber os usuários de droga como usuários de remédios, só que sem médico. Então, sem um médico, estão meio que sem receituário, estão meio que sem ninguém ali para. Igual eu tenho meu neurologista, mas vivem esse processo de pacificar uma dor dentro de si, de fazer diminuir isso que dói. E não estou falando de dor, uma dor psicológica, não, dor que dói mesmo. Tá? Não vamos ficar desmerecendo também a dor do outro, não. Então, pensar sobre o encontro com algo, o encontro da gente com alguma coisa, um sinal, aprendizado, estímulo,
tudo isso que ativa esse fluxo autonômico de cada um libera hormônio que impacta no sistema imunológico. Então, quando a gente pensa sobre o pôr do sol lá em, sei lá, no Caribe, legal, né? Acho que foi legal. Se a gente pensa no, se a gente pensa no encontro do Lula com o Bolsonaro, também foi legal, não foi? Não deu movimentada? Desce um hormônio, desce, tá vendo? Se a gente pensa num sinal de um eclipse lunar, estão vendo? Gente, tudo que acontece com a gente tem um significado, remete a alguma coisa no nosso psicológico. E é diferente para cada um de nós que está aqui. Para cada um de nós. Então, desculpa falar de política, tá? Tem gente que vai ficar revirando o hormônio aí até amanhecer o dia. Mas vai ter mentalização no final, acho que vai liberar isso, tá? Relaxa. Então, vocês imaginam o que vocês pensam, o que vocês sentem, as pessoas que vocês encontram diariamente. Tem umas que não dá para evitar, gente, mas tem muitas que dá. Comecem a pensar nisso. Os encontros do dia a dia. As experiências do dia a dia. As suas experiências, as suas. As experiências do Guilherme com ele mesmo, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Então, tudo isso libera uma série de coisas, de hormônio, de célula, de energia no meu corpo, no meu organismo. E tudo isso vai alterar o meu sistema imunológico. Tudo isso altera o sistema imunológico de cada um de vocês. Então, fatos, emoções, pensamentos vão impactar e com efeitos sutis e seletivos. Não temos eventos genéricos com desfechos periféricos idênticos, tá? Então, a gente pode passar pela mesma situação e a gente vai ter um processo diferente em cada um de nós. A gente pode sofrer o mesmo acidente de carro, pode estar todo mundo no mesmo carro, sofrer o mesmo acidente de carro, e a gente vai absorver essa experiência de forma diferente, tá? E aí a personalidade, os processos de enfrentamento modulam essas consequências autonômicas e hormonais e modulam os efeitos variados do nosso sistema imunológico. Então, o modo como vocês reagem às coisas, o modo como vocês enfrentam as pessoas, enfrentam as situações, isso modula o sistema imunológico de vocês. O modo como vocês agridem ou não agridem, o modo como vocês harmonizam ou não harmonizam, o modo como vocês se encontram ou desencontram com pessoas, isso faz o sistema imunológico de vocês. Tá? Então, repensem, e esse é o convite de hoje, eu estou concluindo, estou finalizando, e esse é o convite da nossa reflexão, do nosso encontro de hoje, é pensar um pouquinho como que a nossa reação, como que as emoções que eu guardo, os pensamentos que eu tenho, os fatos que eu alimento na minha memória dia após dia, eles estão modulando o meu sistema imunológico. Tá? Eu vou trazer uma
um exemplo para vocês, para ajudar vocês, e aí eu linko com a aula que vem e finalizo a gravação. Mais ou menos na idade dos 14 anos, que a glândula pineal, de acordo com o livro Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, vai fazer a grande liberação da nossa memória emocional. Então, tentem vocês recordar de quem são vocês desde os 14 anos. De como são as memórias emocionais que vocês guardam a partir dos 14 anos. De como que a adolescência, eu falo 14, mas assim, de como que a adolescência marcou emocionalmente vocês, e vocês vêm guardando essas marcas emocionais e levando essas marcas e essas, percebem? Aí está o registro maior das emoções é, é, personalizadas das outras encarnações, que têm que ser trabalhadas nessa, ok? Então, a gente liberou, a gente, né? Cada um de nós tem essa liberação, e aí a gente vem lidando com isso. Então, desde então, o nosso sistema imunológico vem respondendo a essa liberação emocional que nós tivemos acesso. Então, como é que vocês estão desde a adolescência com o sistema imunológico de vocês? O que a imunidade de vocês vem dizendo para vocês desde a juventude de vocês? Casando com as experiências emocionais. E como que essas experiências emocionais, elas vêm se alterando ou não. Como que vocês vêm amadurecendo ou não, ou vocês vêm reexperienciando os mesmos fluxos emocionais de quando vocês eram jovens. Aliás, jovens nós somos, né? De quando a gente era adolescente. Tá bom? E aí eu fico por aqui, deixa eu só finalizar a gravação de hoje para a gente poder ir para o bate-papo. Espera só um minutinho.